Boa noite para você que está em casa, para você que está aqui. Para mim é um privilégio poder estudar a palavra de Deus, compartilhar, uma grande oportunidade que Deus nos dá. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Não vou ler todo o capítulo, porque à medida que nós vamos avançando, nós vamos lendo mais. Eu particularmente gosto muito das histórias da Bíblia, porque são histórias e experiências de homens que, como nós, mulheres como nós, que viveram situações e que nós enfrentamos hoje também. Eu gosto muito porque ali nós podemos ver algumas ações, reações e a obra de Deus sendo feita nessas histórias, sendo contada. Então vamos ler a história da viagem de Paulo para Roma. Vamos lá, Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte desse nido, não sendo permitido prosseguir por causa dos ventos contrários, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Dava mais crédito ao piloto e ao crédito do navio do que a Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora, e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu
sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi me dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aí, nesse momento. Como eu disse, eu gosto muito das histórias da Bíblia, porque a gente pode ver muitas experiências, e essa experiência me marcou bastante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Há muito nós temos aprendido que a nossa vida aqui nessa terra é apenas uma passagem para a nossa vida celestial. O próprio pastor Marcos, muitas vezes já nos ensinou que estamos numa travessia. Portanto, nós podemos entender que estamos fazendo uma viagem com um destino já previamente conhecido. E com certeza nós chegaremos ao final dessa viagem, ao nosso destino. E esse trecho da Escritura que nós lemos agora, nos conta a história da viagem que Paulo fez para Roma. Paulo ele foi interrogado pelo rei Agripa e por Festo, e por ser cidadão romano, ele tinha direito, e ele usou o seu direito e apelou para César. E então ele foi enviado para Roma para ser interrogado lá, como ele desejava. Então era da vontade de Paulo ir para Roma. Ele tinha esse desejo. Se a gente ler depois, em Romanos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, nós vamos observar que Paulo já tinha essa intenção de ir para Roma. Mas também era a vontade de Deus que Paulo fosse para Roma. Não era só a vontade de Paulo, era a vontade de Deus. Se a gente voltar um pouquinho em Atos, capítulo 23, no versículo 11, nós vamos também ter essa informação de que Deus queria que Paulo fosse para Roma para testemunhar de Cristo ali. Então, até aqui está tudo certo, né? É vontade de Deus, é vontade de Paulo, está tudo certo. Então, vamos para Roma, né? Claramente, o propósito de Deus nessa viagem era essa viagem na vida de Paulo. E aqui eu quero fazer nessa noite uma analogia entre essa viagem de Paulo com a nossa caminhada na nossa vida. Uma caminhada cheia de percalços, cheia de obstáculos, assim como também foi a viagem de Paulo. Nós enfrentamos tantas oposições, tantas dificuldades que afrontam a nossa fé, que nos desafia quase que diariamente, para mantermos firmes a nossa convicção, e a não tirarmos nossos olhos do nosso destino, de onde chegaremos na nossa jornada. E essa história que nós lemos aqui em Atos 27, não é uma alegoria, uma historinha de criança, de carochinha que a gente conta para os nossos filhos, mas é realmente uma experiência verdadeira, vivida por Paulo, por Lucas, por Aristarco, e os presos que estavam juntamente naquele navio, aqueles marinheiros. É uma história real que aconteceu na vida desses homens. E nós vamos ver que, apesar de nós conhecermos o destino final da nossa caminhada, assim como eles conheciam o destino final deles, que era para Roma, nós não podemos determinar a forma que nós vamos chegar lá. Nós podemos até planejar, como diz Provérbios, capítulo 16, versículo 1, né? O homem pode e deve fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E eu queria aprender com os irmãos, nessa noite, algumas lições que nós podemos tirar dessa viagem de Paulo até Roma. A primeira lição, que nós tomarmos decisões baseadas apenas nas circunstâncias, não é sabedoria, não é sábio. Porque desconsiderar a vontade de Deus traz desgraça para as nossas vidas. No versículo 13, como nós lemos, diz que, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Apesar de o alerta de Paulo alertou ao centurião que não fizessem, eles ignoraram e a maioria decidiu seguir viagem. Provavelmente pode ter havido ali uma consulta, ou quem sabe até uma espécie de votação, e a Bíblia deixa claro que a maioria daquelas pessoas preferiram seguir viagem. Mas e aí? E o versículo 14 muda totalmente o cenário.
Aquilo que parecia tranquilo, totalmente é transformado a partir do versículo 14. O versículo 14 começa com a conjunção entretanto, e aquilo que parecia que estava tudo bem, inesperadamente, muda, se transforma. Inesperadamente, aquela calmaria, aquilo que seria uma viagem tranquila, muda drasticamente. Apareceu no mar um tufão, uma tempestade se desencadeou, e antes que a tripulação conseguisse controlar o navio, eles foram empurrados pelos ventos e pelas ondas para o mar aberto, para o alto mar. De repente, todo o planejamento daqueles homens foi desconstruído num instante. Toda a programação, o percurso, a rota que eles planejaram seguir, foi totalmente desfeita. E no versículo 15, que diz: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Claramente eles perderam totalmente o controle daquela situação. Se nós observarmos nesse versículo, veremos que aqueles homens ficaram totalmente impotentes diante daquela tempestade. Simplesmente eles perderam o domínio total sobre aquele navio. E aí, nessas circunstâncias, o que aqueles homens fizeram? E nessas circunstâncias, o que nós fazemos? Quando nós tomamos uma decisão precipitada, sem darmos ouvido a Deus, como aqueles homens fizeram, baseado apenas na capacidade que a gente tem de interpretar ou de entender as circunstâncias que nós vivemos, o que aqueles homens, o que nós fazemos diante da situação? E no versículo 16 e 17, diz que eles começaram a lutar e tentar remediar a situação para tomar de volta o controle do barco. Diz assim: passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Veja que no desespero desses homens, eles começaram a tentar de tudo para conseguir corrigir aquela situação. Mas como a Bíblia afirma, no Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. E ao invés de eles se voltarem para Deus, ao invés da gente, muitas vezes, se voltar para Deus, aqueles marinheiros, eles continuaram sua luta para não deixar escapar de suas mãos o controle. Eles tentaram, mas era impossível. A tempestade era muito acima do que eles podiam controlar. É como tentar se cobrir de frio com cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. Ou, quem sabe, mergulhar numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Era essa situação que aqueles homens estavam enfrentando. A decisão errada que eles tomaram lá atrás os colocou numa circunstância, numa situação que, humanamente falando, não tinha saída. Até o ponto de eles perderem toda a esperança de salvamento, conforme diz o versículo 20. E essa lição é muito importante para nós. Nós não podemos nos iludir, desprezando a vontade de Deus e tomando decisões em nossas vidas, baseadas apenas nas circunstâncias que os nossos olhos enxergam. Não é assim. A vontade de Deus está clara para nós em sua palavra. E eu quero te perguntar nessa noite, você que está em casa também, quantos aqui já passaram ou estão passando por situações como essa? De tomar uma decisão, ou que tomaram uma decisão sem ouvir a vontade de Deus, sem ao menos nós orarmos antes, pedindo a orientação de Deus. Quantos aqui já não fizeram isso e acabaram quebrando a cara? Eu confesso que eu já fiz isso, meus irmãos. Chegamos ao ponto, muitas vezes, de não ter mais esperança, ou quem sabe de perder tudo, como foi o caso daqueles marinheiros. Tomar decisões baseadas apenas nas circunstâncias, onde nós desconsideramos a vontade de Deus, só traz consequências drásticas, desgraçadas para as nossas vidas. Mas vem a lição 2, que diz que mesmo nós tomamos essa decisão e sofrendo as consequências delas, as nossas ações não podem anular os propósitos de Deus.
Mesmo nós tomando a frente de nossa vida e tomando as decisões equivocadas, que nos leva ao fundo do poço algumas vezes, mesmo ali, a mão de Deus está conosco. Até ali, os propósitos de Deus para as nossas vidas vão se cumprir. Como nós já dissemos, o propósito de Deus para a vida de Paulo era que ele chegasse em Roma. E aquelas ações desastrosas do centurião e dos marinheiros, que quase colocaram tudo a perder, não podiam impedir que a vontade de Deus se concretizasse. Vejamos os versículos 21 aos versículos 26, que diz que, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Deus tinha um plano para tudo aquilo que estava acontecendo ali. Deus não havia perdido o controle daquela situação. Os homens sim. Os homens já não podiam fazer mais nada, mas Deus não. Deus continuava soberano, reinando e governando, sentado no seu trono. Apesar da imprudência daqueles homens, da soberba do coração deles, da desobediência, da altivez, da rebeldia, Deus tinha e continuava com tudo na palma das suas mãos. Obviamente que aqueles homens sofreriam, estavam sofrendo por causa da escolha que fizeram. Inclusive Paulo, que não tinha nada a ver, mas também estava sofrendo por uma decisão errada que o capitão tomou. Deus não somente permitiu aquela situação, mas Deus levou aqueles homens até o ponto deles esgotarem totalmente os seus recursos, deles esgotarem todas as suas possibilidades, mas com um objetivo que Deus levou, com o objetivo que eles conhecessem o Deus que Paulo servia. O propósito era que aqueles homens entendessem e dessem glória a Deus. E a nossa terceira lição, da mesma forma como nós dissemos que as nossas ações não podem anular os propósitos de Deus, a terceira lição diz que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E neste ponto, nós que somos reformados, presbiterianos, a gente vai à loucura, a gente enche a nossa boca, Mas é verdade, está claro no texto, dos versículos 29 aos versículos 36. Perceba que ao mesmo tempo que aquela crise era fruto da imprudência daqueles homens, por parte da tripulação, do centurião, de terem escolhido prosseguir com a viagem, mesmo contra a recomendação de Paulo, ao mesmo tempo, aquela crise foi gerada por causa de uma tempestade mandada por Deus, com o propósito que aqueles homens o conhecessem e dessem glórias a Deus. Apesar de Deus estar no controle da situação, isso não exime os homens de terem atitudes prudentes e assertivas. Vamos ler o versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, esses homens, meus irmãos, Deus já tinha dito que os salvaria. E esses homens, talvez pensando nisso, tentaram fugir. Sob o pretexto de jogar as âncoras da proa, eles desceram os botes salva-vidas e eles iam fugir nesses botes. Então, nesse momento, se nós continuarmos lendo o versículo 31, Paulo faz um alerta ao centurião e aos soldados, que se aqueles homens fugissem, não permanecessem a bordo no navio, nem o centurião, nem os soldados poderiam se salvar. E só que dessa vez o centurião aprendendo a lição, do início, ele deu ouvido ao que Paulo falou e escutou a voz de Paulo. Então, esses marinheiros, eles precisavam usar as suas habilidades de marinheiros para sobreviver. O fato de Deus também ter dito que os salvaria, também não era motivo para eles deixarem de comer, conforme o versículo 34. Então, aqueles homens podiam ter pensado, já que Deus disse que vai salvar, e Paulo já disse que não vai perder ninguém, então não vou nem comer. Mas não,
no versículo 34, nós lemos que aqueles homens, para se salvar, também deveriam comer. Portanto, meus irmãos, as tempestades que nós enfrentamos na nossa caminhada, em nossa viagem rumo à pátria celestial, não podem nos paralisar. O medo não pode nos paralisar. E nós temos que fazer aquilo sim, que é nossa responsabilidade de fazer. Como o pastor Marcos também já disse várias vezes aqui, a gente não deve ficar sentado esperando que Deus mande um frango assado cair na nossa boca. A gente tem que trabalhar. Aquilo que é nossa responsabilidade, nós temos que agir, fazer. Procurando sempre, claro, conhecer a vontade de Deus. Mas nós devemos agir. Os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. E para cumprir os seus propósitos, Deus pode usar o método que Ele bem entender. Neste caso aqui, Deus quis usar as habilidades que aqueles homens tinham, para que eles se salvassem. E aqui nessa história, nós vemos que foi uma atitude assertiva daqueles homens para se salvar. E se nós continuarmos lendo essa história, nós vamos ver que no final de 14 dias, que eles tinham partido da ilha de Creta, o navio encalhou num banco de areia, e a popa ficou exposta, e as ondas batiam na popa até começar a se partir o navio. Veio então o naufrágio, que está aí a partir do versículo 27. E estavam todos a bordo, e eles teriam que nadar para se salvar até a praia. Porém, antes de nadarem, os soldados romanos, que eram os responsáveis pela guarda de Paulo, dos prisioneiros que estavam a bordo, temendo pelas suas próprias vidas, porque naquele tempo a lei romana dizia que se o prisioneiro fugisse, o soldado era responsável em receber o castigo no seu lugar. Então, aqueles soldados, vendo aquela situação, o que eles fizeram? Queriam matar Paulo, demonstrando uma profunda ingratidão, crueldade de um homem que tinha ajudado eles. Mas agora o centurião, usado por Deus mais uma vez, não permite que essa crueldade aconteça, e ordena que todos pulassem na água e nadassem para se salvar até a ilha de Malta. Você pode continuar lendo na sua casa essa história, eu aconselho que faça, pois Lucas descreve bem, detalhadamente, os fatos que ocorreram nessa ilha. Mas já indo para o final, meus irmãos, Paulo finalmente chegou em Roma, como ele queria, e como Deus havia planejado. E eu quero concluir relembrando os irmãos, que apesar de estarmos no caminho, e a caminho da nossa pátria celestial, a nossa caminhada aqui nessa vida poderá sim nos trazer tempestades. Mas não façamos como aqueles marinheiros que não deram ouvidos às orientações de Deus e acabaram por quase destruir suas próprias vidas. Podemos observar a vida do apóstolo Paulo, que mesmo diante de uma promessa de Deus, que ele teria que chegar em Roma, ele não murmurou quando a tempestade veio sobre todos. E em nenhum momento Paulo virou-se contra Deus para murmurar por aquela situação. É claro que Paulo também estava sofrendo. É claro que Paulo estava temeroso. Claro, ele é homem, assim como nós. Mas ele confiava em Deus. E sabia que Deus tinha um propósito para tudo aquilo que estava acontecendo. Inclusive, no versículo 35, vemos que Paulo, mesmo no meio daquela tempestade, o que ele fez? Ele partiu o pão e deu graças a Deus. Quantos de nós, no meio da tempestade, temos essa capacidade de levantar nossas mãos para os céus e mesmo no meio da mais profunda diversidade, darmos graças ao nosso Deus? Foi isso que Paulo fez. Paulo sabia que uma tempestade e nem mesmo um naufrágio poderia impedir de se concretizar o plano de Deus na vida dele. Você sabia que Paulo estava indo para Roma, de onde ele nunca mais voltaria? Lá ele viveria seus últimos tempos de vida e seria morto injustamente, acusado de um crime que ele nunca cometeu. Ele enfrentou a tempestade, ele venceu e recebeu das mãos de Deus a coroa de glória que estava preparada para ele e para todo aquele que perseverar até o fim. E aquilo que na vida de Paulo, na minha vida, na sua vida, parece ser uma tragédia, é antes uma oportunidade de Deus para que amadureçamos e cresçamos em santidade.
e cresçamos no relacionamento nosso com o nosso Deus. Então, olhe para a vida, não com a perspectiva das circunstâncias, mas olhe para a vida na perspectiva da providência soberana de Deus. Não olhe para a vida olhando apenas para as circunstâncias, porque pode ser que na maior tempestade que enfrentarmos, Deus pode estar escrevendo o mais lindo capítulo da história das nossas vidas. Assim como foi na história de Paulo. Aquela tempestade que para muitos seria destruição, para nós outros pode transformar-nos numa bênção de Deus para nós. Você crê nisso? Então eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos, você que está em casa. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade ao ponto de estar sem esperança. Talvez esteja enfrentando ventos contrários, ou quem sabe enfrentando oposições, resistência, enfim. Assim como naquela história de Paulo, a tempestade apareceu inesperadamente. Nós temos vivido dias assim também, onde quem imaginava há 4 meses atrás que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? Fomos pegos de surpresa. Deus não, mas nós sim. Então nós também estamos enfrentando nossas tempestades. Quem sabe, nesse tempo de pandemia, você esteja enfrentando dias obscuros. Mas eu quero te dizer o que Paulo disse, que Deus quis que Paulo falasse. Tenha bom ânimo. Deus está contigo. E tudo quanto Deus prometeu vai se cumprir. Eu quero deixar o versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Nenhuma folha, nenhuma vírgula, nenhuma partícula vai alterar o plano de Deus para as nossas vidas. Amém.